Para você que está assistindo esse vídeo, não sei que hora que você está vendo, bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que a gente está aqui, né? E que a gente está caminhando então para a nossa terceira semana do grupo de tabagismo, né? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o terceiro livrinho, que é esse aqui. Nós já mandamos aí para vocês, né, por PDF. E é importante vocês darem uma olhadinha nele, baixar, se puder imprimir, né, para poder ler melhor. Então a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito dos obstáculos que a gente tem que tentar vencer para permanecer sem o cigarro, né? A gente sabe que cessar o hábito do tabagismo não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Às vezes são muitos anos de tabagismo que a pessoa traz com ela, às vezes mais anos com o cigarro do que sem o cigarro, né? Então é criar um novo hábito, é criar uma nova forma de agir durante o dia a dia, e isso exige um pouquinho de esforço da nossa parte, né? Exige mudar algumas situações da nossa vida, mudar algumas circunstâncias, e às vezes é um pouquinho mais difícil do que a gente espera, né? Mas não é impossível, é só a gente tentar seguir algumas técnicas, tentar seguir algumas maneiras que a gente consegue vencer esse nosso falso amigo, né? Que muitas vezes o cigarro ele é visto como um amigo, né? A pessoa pode enxergar o cigarro como um amigo que ajuda a relaxar nos momentos de estresse, às vezes até no próprio momento de alegria, procura o cigarro, mas a gente sabe que na verdade ele tá ali mais para atrapalhar a nossa vida, né? Para atrapalhar a nossa saúde, e é muito importante então a gente entrar mesmo nessa guerra e nessa batalha contra ele, para a gente conseguir se livrar disso de uma vez por todas, né? Então, para a gente conseguir entrar nessa nova rotina, né, de viver sem o cigarro, a gente precisa pensar que a gente tem que mudar determinados comportamentos dentro do nosso dia a dia para que a gente consiga adquirir um novo hábito, né? Até aqui a gente tinha o hábito de ter o cigarro na nossa rotina. E quando a gente fala de hábito, eu estou falando de um todo, desde o momento que eu separo o dinheiro para comprar aquele cigarro, até ir à venda onde eu vou comprar o cigarro, pegar o cigarro, acender esse cigarro, né, ter a sensação daquela fumaça entrando dentro dos meus pulmões. Isso tudo está relacionado a um comportamento, e tudo isso a gente tem que aprender a revisar e a fazer de uma maneira diferente, tá? Então, mudar um hábito significa mudar comportamentos, e é muito importante que a gente entenda esses comportamentos que estão envoltos no hábito do cigarro, tá bom? E eu queria que nesse momento você parasse para pensar um pouquinho em que estágio que você está agora, neste momento, sobre a decisão de parar de fumar. Você já diminuiu o seu cigarro? Você já parou de fumar? Se não parou nem diminuiu, você já escolheu um dia que vai ser o seu dia D, que vai ser o dia que você vai parar de fumar? E aí, como é que você está? É importante que a gente comece a dar passos, né? Que a gente não prorrogue isso até, né, sabe Deus quando. Essa decisão ela tem que ser tomada em algum momento, né? Seja ela de forma progressiva, seja ela de uma forma abrupta, né? Eu ir parando aos poucos ou eu parar de uma vez. Eu não sei como que vai ser o método que você vai escolher, mas é importante que você escolha e que você dê início a isso, porque senão a gente vai ficar aqui falando, discutindo e não vamos sair do lugar, né? Então, escolher esse método e tomar essa decisão é extremamente importante, tá? Então, nós vamos começar discutindo um pouquinho sobre o nosso livrinho aqui. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá na página 3, onde a gente tem essa figurinha aqui, né? A gente tem essa pessoa e ele tá falando não para algumas coisas, né?
Então, vamos observar essa figura e vamos ver o que ele está falando não aqui, né? Então, se a gente olhar bem, ele está falando não para uma taça de vinho, para uma determinada comida, né? Aqui, e aqui para um jogo de cartas, né? E o que essa figura quer dizer para gente? Na verdade, ela quer dizer que nesse momento em que a gente está tomando essa decisão de parar de fumar, existem determinadas situações que trazem o cigarro para a nossa vida que de repente a gente vai ter que dizer não, né? Por exemplo, é unanimidade as pessoas que fumam, quando ingerem bebida alcoólica, aumentam a quantidade de cigarro que fuma. Então, nesse momento em que a gente decidiu parar de fumar, em que a gente vai, né, dar esse start aí nesse novo hábito da nossa vida, que a gente se afaste da bebida alcoólica, né? Porque se eu tô tendo dificuldades em decidir ficar sem o cigarro, se eu começar a trazer coisas que para mim lembram o cigarro, vai ficar mais difícil eu conseguir manter sem o cigarro. Você concorda comigo? Então, a bebida alcoólica é uma coisa que te lembra o cigarro, te traz o cigarro à tona. Você ingerir o cigarro, você ingerir a bebida alcoólica vai ficar mais difícil, né? Então, nesse momento, é melhor se abster do consumo de bebida alcoólica. Determinadas comidas que podem ser que te traga vontade maior de fumar, é melhor você se afastar delas nesse momento. Determinadas situações, como por exemplo aqui na figurinha a gente tem, né, o jogo de cartas, às vezes é ir à casa de alguém, às vezes, não sei, alguma situação que você tem aí no seu dia a dia que te lembra o cigarro, de repente, neste momento, é melhor você se manter distante delas, né? Que são coisas que podem botar o nosso processo do hábito de parar de fumar aqui, né? Numa situação de risco, né? Onde eu possa, de repente, até desistir e deixar para outro momento, né? E agora nós temos que ter a consciência de que não é fácil, mas de que é possível. Só que para a gente tornar isso possível, a gente precisa tomar determinadas atitudes, tá? E aí, seguindo no nosso livrinho, né? Vocês vão ver aí que, assim, uma das coisas que levam muitas pessoas, às vezes, a não querer parar de fumar ou a desistir, né, de tomar essa decisão, é porque elas ficam com medo de um possível efeito colateral, que é o ganho de peso, né? Muita gente fala para mim, eu não quero parar de fumar porque eu tenho medo de ganhar peso em excesso se eu resolver parar de fumar, né? Isso pode acontecer? O que vocês acham? Você acha que é possível a gente ganhar peso porque a gente decidiu parar de fumar? O que vocês pensam sobre isso? Sim, isso é possível acontecer, tá? Mas é muito importante a gente destacar aqui os motivos do porquê isso acontece, né? Que quando a gente conhece os motivos, também fica mais fácil a gente passar por cima deles, né? Então, assim, quais são os motivos que podem levar a pessoa a ter esse ganho de peso quando ela decide parar de fumar? Primeiro, a pessoa pode ter, sim, algumas mudanças no metabolismo. A nicotina, ela mexe com o metabolismo. Então, quando a gente decide parar de fumar, às vezes a gente tem uma redução da taxa metabólica, o que facilita o processo de ganho de peso. Agora, é extremamente importante a gente dizer que esse ganho de peso, devido a alterações na taxa metabólica, é um ganho de peso pequeno. Ninguém ganha 20 quilos, 15 quilos, porque teve alteração na taxa metabólica devido a ter parado de fumar, tá? Não, isso não acontece com ninguém. O ganho de peso que acontece quando a pessoa decide parar de fumar, ele está mais relacionado a outras questões, como por exemplo, a pessoa pode ter uma melhora no paladar e no olfato, né? A pessoa que fuma muito tempo, ela fica com o paladar dela meio que, vamos dizer assim, intoxicado, né? Ela não sente o mesmo sabor, ela não sente o mesmo aroma dos alimentos, e quando ela
decide parar de fumar, ela começa a sentir esse sabor que ela até então não estava sentindo. E a comida fica mais gostosa, a comida fica mais cheirosa. Então, isso acaba levando a pessoa a comer um pouquinho mais, né? Outra questão que pode levar também ao processo de ganho de peso é que neste momento é um momento que geralmente está permeado por muita ansiedade. E muitas pessoas relatam que tem um aumento da vontade de comer quando estão em quadros de ansiedade, né? E aí é importante a gente trabalhar outros aspectos para a gente conseguir controlar essa ansiedade sem depositar essa culpa na comida, né? Não é porque eu estou ansiosa que eu vou comer a geladeira inteira. Isso não vai resolver o meu quadro de ansiedade. Eu preciso trabalhar isso de outras maneiras. E isso a gente já vem discutindo em outros livrinhos, em outras sessões, né? Como já foi dito aqui através das práticas de respiração, das práticas de relaxamento, né? Por exemplo, praticar uma atividade física é extremamente importante, porque ela também ajuda no controle tanto do ganho de peso quanto no controle da ansiedade, né? Então, são outras técnicas que a gente tem que ir lançando mão para não ter problemas aí com essa questão da ansiedade e o ganho de peso, né? Outra questão que também parece até que é brincadeira, mas não é, né? Quando a gente para pensar, uma pessoa que fuma aí 10, 15 anos, uma carteira de cigarro por dia, vocês já pararam para pensar quantas vezes no dia que ela faz este movimento de levar algo à boca? São inúmeras, né? Não dá nem para a gente contar. São inúmeras vezes. Então, às vezes, a pessoa, quando ela para de fumar, ela sente falta de fazer este movimento, de levar algo na boca. E ela acaba substituindo, né, esse movimento que era feito pelo cigarro por um movimento de levar algo de comer na boca, né? E aí acaba comendo além da conta, o que pode provocar também um ganho de peso. Outra coisa que a gente tem que vigiar também é aquele pensamento de se presentear com comida. Então, muita gente pensa assim, eu tô parando de fumar mesmo, então eu vou comer, eu mereço comer um pudim inteiro porque eu não tô fumando minha carteira de cigarro, né? E não é bem por aí, né, gente? A gente tem que pensar que a comida é um prazer, comer é permeado de prazer. E todo prazer, quando ele ultrapassa determinado limite, ele passa a ser um vício, né? E eu não posso trocar o vício do cigarro pelo vício de comer. Eu não posso substituir um vício por outro vício, né? Comer é uma necessidade fisiológica, a gente precisa comer, porque a gente precisa dos nutrientes que estão presentes ali na comida. E a gente precisa comer também por uma questão social, né? Quando a gente vai a uma festa, sempre tem comida. Quando a gente vai visitar alguém, a pessoa sempre recebe a gente com uma comida, né? Então, assim, eu preciso comer por inúmeros motivos. Só que quando isso ultrapassa os limites, passa a ser um vício. E eu não posso deixar que a comida ganhe o espaço que o cigarro estava tomando na minha vida, certo? Então, o que a gente pode fazer para a gente tentar vencer essas situações, para que a gente consiga ficar sem o cigarro, né? E não ter um ganho excessivo de peso nesse momento. Primeira coisa que vai ajudar a gente, assim, em todas as situações é a água. Tá, gente? É extremamente importante tomar água. Hoje a gente tem aí aplicativos de celular que ajudam a gente a lembrar de tomar água, né? E a água, ela vai me ajudar quando eu tiver as crises de abstinência, aquele momento de necessidade extrema do cigarro. Tomar um copo de água vai me ajudar a passar por aquela crise. A água vai ajudar no processo de desintoxicação do meu corpo, né? Então, quando eu vou passar pelo processo de cessação do hábito de fumar, muitas substâncias tóxicas que eram ingeridas através do cigarro vão começar
a deixar o meu corpo. E a água ajuda nesse processo de desintoxicação, de limpeza. Então, tomar água é extremamente importante. E ela ajuda também a trabalhar um pouco essa questão da necessidade de levar água na boca, né? Então, deixa sempre uma garrafinha de água do seu lado, né? Uma orientação que eu sempre deixo é: separa uma garrafa para você na sua casa, para que você tenha noção da quantidade de água que você esteja tomando, né? Então, tomar aí 4 garrafinhas de meio litro por dia. Você vai estar tomando 2 litros de água, que é o que a recomendação da maioria das pessoas pede, né? Então, tomar 4 garrafinhas, uma de manhã, 2 pela tarde, uma à noite, não sei como é que é a sua rotina, né? Tenta tomar água, principalmente na hora da prática de atividade física, para que você reponha ali a água que você vai perder no suor, né? Então, assim, a água é uma coisa que tem que ser a nossa principal aliada nesse momento, tá? Outra coisa que ajuda muito, acrescentar alimentos que tenham baixa caloria na nossa rotina alimentar. O que é alimento que tem baixa caloria, gente? Frutas e verduras, legumes, cereais integrais. É extremamente importante a gente acrescentar esses alimentos. Por quê? Porque eles vão fazer com que a gente se sinta satisfeito com menor valor calórico, né? Então, quando eu como um prato de salada, acompanhando a minha refeição, por exemplo, eu garanto que a minha saciedade vai ser mais rápida do que se eu não comer aquele prato de salada, né? As fibras dão essa saciedade, então é extremamente importante, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de alimentos que a gente pode usar como aliados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o meu pratinho aqui de frutinhas, né? Que a gente pode usar como aliado, tá? Nesse processo de perda de peso. Então, aqui eu tenho a castanha do Pará, não sei se vocês conhecem, que é um alimento rico em antioxidantes, ele é rico e principalmente em selênio, que é um micronutriente muito importante para o nosso sistema nervoso central, vai ajudar a gente principalmente nessa questão da ansiedade, tá? Então, a castanha do Pará é um alimento que a gente pode ter aí como um auxiliar, né? Ter na bolsa, levar junto, deu vontade de comer alguma coisinha, como uma castanhinha, né? Outro alimento que ajuda muito também é a uva passa, né? Que é um alimento barato, eu consigo comprar no supermercado. E, assim, que muita gente me fala de outros grupos aqui, por exemplo, conseguiu parar de fumar trocando cigarro por bala. Aí deu vontade de fumar, eu vou lá, pego uma bala e coloco uma bala na boca. Só que a bala, a gente sabe que ela é rica em açúcar, tem muita caloria, né? Então, a gente entra lá naquele problema que a gente já falou lá atrás, né? E a orientação que eu passo é: substitua a sua bala por uma uva passa. Deu vontade de comer, de fumar, e você quer substituir por alguma coisa, né, de comer, pega uma uvinha passa, tá? Leva ela com você, deixa a mão, né, põe uma uvinha, deixa ela, sente o sabor dela na boca, não simplesmente engula, né? Coloque ela na sua boca, sinta o sabor dela, né? Passe ela pela sua língua, para que você consiga realmente fazer com que aquele momento ali, né, seja substituto do cigarro de uma forma saudável, né? Outro alimento que eu trouxe aqui é o damasco seco, que também é uma frutinha seca, que é fácil de ter à mão, que é fácil de ter na bolsa, onde você levar. E o damasco seco, ele tem uma propriedade cítrica, que sabe quando você come alguma coisa que dá tipo como se você sentisse algo repuxando na sua boca, assim, sabe? Essa sensação, ela ajuda muito no controle da vontade de fumar também, tá? Então, os alimentos que você sente isso podem te auxiliar nesse momento, além de ser uma fruta rica em vitamina C. A gente sabe que os fumantes e ex-fumantes, eles têm que ter uma concentração maior de vitamina C no corpo, porque eles precisam disso para conseguir combater os malefícios do cigarro, tá? Então, o damasco vai ajudar a gente nesse momento, tá? Outra dica que eu vou deixar aqui para vocês é essa aqui, ó. Palitinho de cenoura,
tem gente que faz o palitinho de pepino também dá certo, tá? Que é o quê? Você cortar no formato de um cigarro. Deu vontade de fumar, deu vontade de levar alguma coisa na boca? Coma a sua cenoura como se você estivesse fumando seu cigarrinho. Lembra que eu falei lá atrás sobre a questão do movimento que a gente faz inúmeras vezes ao dia, enquanto a gente é um fumante? Então, eu trocar o meu cigarro por uma cenourinha e comê-la dessa forma pode me ajudar também nesse hábito aí. Então, a dica que eu deixo é essa, de deixar umas cenourinhas cortadinhas lá na sua geladeira. Isso aqui você pode botar num saquinho também e levar na bolsa para você ou num potinho. Deu vontade de fumar, vai lá, pega uma cenourinha e coma como se você estivesse fumando um cigarro. Parece coisa de maluco, né, gente? Mas não é não. Pode ter certeza que isso é uma coisa que vai ajudar você e que vai ajudar o seu cérebro a ir desfazendo determinados cadeados ali, que aquele hábito de fumar vai trazendo ao longo do tempo pra gente, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Sobre a questão da prática de atividade física, que é muito importante a gente inserir a prática de atividade física na nossa rotina, seja uma caminhada, seja uma academia. A gente hoje tem disponível vários exercícios online que você pode pegar no YouTube, que você pode, de repente, pagar algum aplicativo para te ajudar, não sei. Mas fazer uma atividade física, seja ela qual for, é extremamente importante, né? A gente já teve as orientações aqui do Renan, que ele falou um pouquinho sobre isso. Então, não vamos deixar de lado a prática de atividade física. Tá muito, tá, gente? Meditar. Não sei se alguém aqui tem a prática da meditação, mas parar para respirar. A gente tem algumas orientações de meditação também no YouTube. Pode procurar por isso, que vai ajudar vocês nesse momento. E assim, escolher algumas coisas para você se presentear por estar parando de fumar, né? Aquela questão que eu tinha falado lá, que muita gente gosta de se dar como presente por estar parando de fumar a comida. A gente pode escolher outro presente, né? Por exemplo, muita gente começa a separar o dinheiro que usava ali para comprar o cigarro, para comprar alguma coisa para ela. Por exemplo, se você for parar para botar no papel quanto de dinheiro você gasta comprando cigarro, né? Você pode usar esse dinheiro para comprar outra coisa, né? Comprar uma roupa para você, sair para passear com a sua família, não sei, levar os seus filhos em algum lugar, não sei, né? Outra coisa, com aquele dinheiro que você usava para comprar o cigarro. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente também a entender o quanto a gente estava fazendo mal pra gente, tanto fisicamente quanto financeiramente, com o hábito de fumar, tá? E assim, nesse momento, gente, é muito comum a gente se sentir nervoso, se sentir estressado, né? Sentir como se meio sem chão em algumas situações. Então, você pode escolher alguém para você se aconselhar, né? Para falar, discutir um pouquinho sobre isso, ajuda muito, né? Alguém que você sabe que realmente vai te ajudar, porque às vezes algumas pessoas podem mais te colocar para baixo, né? Então, escolhe uma pessoa que você confia, para você conversar um pouquinho sobre isso, que vai te ajudar, né? Pensando que pedir ajuda é normal, você está tomando uma decisão importante na sua vida, então é importante você também pedir ajuda, né? E que isso vai te ajudar a se tornar um ex-fumante de sucesso, né? E vamos continuar aí na luta, vamos continuar seguindo as orientações, né? Durante a semana aí eu vou botar algumas coisinhas para vocês, para ajudar vocês mais um pouquinho com relação a essa questão da alimentação. E vamos pensar, gente, que tudo que a gente vai passar agora, por maiores que sejam as dificuldades, vai ser para a gente ser melhor daqui para frente, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar, tá bom? E vamos fazer as técnicas aqui que eu ensinei para vocês com relação às comidinhas, para a gente poder conseguir se manter aí sem fumar, tá bom?
Um abraço, um beijão para todos e vamos seguir firme.